Olá, eu sou Spencer. Esta é mais uma edição do Inova Plus News, com notícias sobre propriedade intelectual, que foram veiculadas entre 4 e 11 de fevereiro de 2022. Antes de iniciar, não se esqueça, se ainda não fez, inscreva-se em nosso canal. Aproveita, aperta o sininho de notificações para ficar a par das novidades. Toda semana temos novos vídeos sobre temas relacionados com o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação Brasileiro. Curte nossos vídeos, compartilhe-os em suas redes sociais. Vamos passar agora para o resumo das notícias de hoje. Notícia número 1. Startup Patentes. A relação com o colaborador na Lei de Propriedade Industrial. Canaltech. Notícia número 2. A Pizza Champions League e a propriedade intelectual na UEFA, marketing esportivo. Notícia número 3. Brasil perde 10 posições em índice de direitos de propriedade, monitor mercantil. Notícia número 4. Câmara aprova acordo de cooperação científica com a Áustria, portal da Câmara dos Deputados. Notícia número 5. Nota conjunta MAPA, MRE e ME. Medida provisória que autoriza Brasil a suspender concessões a membros da OMC que apelem no vazio. suinoculturaindustrial.com.br. Notícia número 6. MP possibilita a adoção pelo Brasil de retaliação unilateral. jornalcontábil.com.br. Notícia número 7. Novos modos de propriedade na música, de torrents a NFTs. Yahoo Notícias. Notícia número 8. LOL, artista se diz prejudicada por Riot Games devido à propriedade intelectual. Pichau Arena. Notícia número 9. Propriedade intelectual aplicada ao Brasil+. Governo Federal. Notícia número 10. Obter orientações e suporte para a propriedade intelectual. Portal do Governo Federal. Notícia número 11. NFTs, direito autoral, propriedade intelectual. jornaljuridico.com.br. Notícia número 12. A China aderiu ao sistema de AIA da OMP para a proteção da propriedade intelectual para desenhos industriais. Avalanche Notícias. Notícia número 13. La Liga anuncia ações para combater pirateria no setor editorial. Marketing esportivo. Notícia número 14. A inteligência artificial na identificação de plágio. juristas.com.br. Notícia número 15. Universidade Federal do Rio Grande do Norte alcança 50 concessões de patente desde 2014. Maior número entre universidades de 3 regiões. Tribuna do Norte. Notícia número 16. Brasiliense aciona editoras contra o uso da expressão "o que é", diz a Folha. Publish News. Notícia número 17. ONU abre contratação para estudos sobre patenteabilidade de invenções biotecnológicas. Portal do Governo Federal e INPI. Notícia número 1. Startup e patentes. A relação com o colaborador na Lei de Propriedade Industrial. Por considerações históricas, é possível extrair a compreensão de que o desenvolvimento de normas e proteções jurídicas para autores, inventores e financiadores de trabalhos criativos é resultado da demanda gerada pelo ganho econômico e ou interesse social que os resultados desses trabalhos passaram a adquirir. As lições do professor Newton Silveira esclarecem que as atividades criativas do ser humano são majoritariamente divididas entre as obras oriundas do sentimento estético do indivíduo e as concepções provenientes da técnica. Notícia número 2. A Champions League é a propriedade intelectual da UEFA,
marketing esportivo. A pizzaria Volk, localizada em Frankfurt, na Alemanha, esteve perto de ser processada pela UEFA. Motivos? Uma iniciativa envolvendo a pizza de cogumelos do estabelecimento, cujo nome é Champions League, em referência ao torneio de futebol da entidade. Primeiramente, a entidade afirmou que iria processar o estabelecimento por violação de marca registrada. Segundo a UEFA, o nome da pizza viola os direitos de marca da Liga dos Campeões. Mas, ao que indica, não irá adiante no caso. O estabelecimento fez questão de divulgar o processo em suas redes sociais e, em declaração à imprensa local, agradeceu à UEFA pela publicidade que o fato significou para a pizzaria. Na verdade, a Champions League tornou-se um dos seus produtos mais vendidos e a Volk divulgou que ela seguirá disponível. Notícia número 3. O Brasil perde 10 posições em índice de direitos de propriedade. O Brasil perdeu 10 posições no Índice Internacional de Direito de Propriedade 2021, International Property Rights Index 2021, IPRI, passando a ocupar a posição 74 entre 120 países do ranking desenvolvido pela Property Rights Alliance, PRA, e disponibilizado no país por meio do Centro Mackenzie da Liberdade Econômica, CMLE. A nota do país caiu para 5,214, indicando uma piora de 0,264 pontos em comparação com o relatório de 2020, quando o país se posicionava em 64 e possuía nota média de 5,478. O Brasil se posiciona em oitavo lugar entre seus vizinhos latino-americanos e caribenhos, que abrangem outras 20 nações. De acordo com o professor Vladimir Fernandes Maciel, coordenador do CMLE, a história do Brasil com relação aos direitos de propriedade intelectual tem 2 momentos e o começo de uma potencial recuperação. Notícia número 4. Câmara aprova acordo de cooperação científica com a Áustria. A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de decreto legislativo 483/21, que contém um acordo para a cooperação em ciência e tecnologia entre o Brasil e a Áustria, assinado em Viena em 2019. O texto prevê 3 modalidades de cooperação: trocas de informações, publicações de documentos, intercâmbio de pesquisadores em projetos bilaterais e realização e apoio a eventos científicos. Outras modalidades poderão ser acertadas mutuamente. Nas atividades de cooperação, os países poderão permitir a participação de pesquisadores em instituições dos setores público e privado, de acordo com regulamentos nacionais. Não haverá transações financeiras entre os países e cada parte deverá cobrir as despesas de viagem e acomodação de seu pessoal, além de assegurar seguro-saúde ao pessoal enviado. Notícia número 5. Nota conjunta MAPA, MRE e ME, medida provisória que autoriza o Brasil a suspender concessões a membros da OMC que apelem no vazio. Foi publicada a medida provisória número 1098/22, de 26 de janeiro de 2022, que autoriza a Câmara de Comércio Exterior, CAMEX, a retaliar membros da Organização Mundial de Comércio, OMC, que se valham de recurso ao órgão de apelação OA da OMC, atualmente paralisado, para impedir a resolução de um contencioso iniciado pelo Brasil, apelação no vazio. A norma também autoriza a CAMEX suspender direitos de propriedade intelectual nessas situações, atualizando a Lei nº 12.270, de 24 de junho de 2010. A retaliação pode dar-se na forma da suspensão de concessões, obrigações e direitos por parte do Brasil perante a OMC, isto é, pode alcançar restrições no comércio de bens, serviços e propriedade intelectual. Notícia número 6. MP possibilita a adoção pelo Brasil de retaliação unilateral. O governo federal enviou em 27 de janeiro de 2022 ao Congresso Nacional a medida provisória número 1098/2022. O texto enviado
prevê que o Brasil passará a ter legitimidade para adotar a suspensão da concessão ou de outras obrigações na hipótese de descumprimento de obrigações multilaterais, inclusive no que diz respeito a direitos de propriedade intelectual. A medida de suspensão de concessões também é conhecida como retaliação econômica, a ser imposta em face de parceiros comerciais que foram considerados perdedores pelo painel da Organização Mundial de Comércio, OMC, e apelaram ao órgão de apelação da organização atualmente paralisado. Notícia número 7. NFTs e torrents são novas formas de propriedade na web. Em um momento em que as críticas da NFT e da Web3 estão chegando ao auge, a lenda do hip hop e inovação, Nas, está vendendo 2 dos seus símbolos como NFTs, que os fãs podem comprar para reivindicar direitos de royalties de streaming. A crescente popularidade dos NFTs de música traz um argumento particularmente interessante em foco. O blockchain é antitético às virtudes gratuitas e abertas do torrent? Ou está lutando contra os mesmos porteiros que os piratas do conteúdo pretendiam derrubar? O período mais divisível na história do entretenimento digital foi a era do Napster e a adoção em massa do uso do BitTorrent nos anos 2000. Esta era mudou para sempre as indústrias da música e do cinema e colocou artistas contra fãs. O final desse período viu um aumento acentuado na aplicação da propriedade intelectual, que coincidiu com a introdução de opções de consumo massivamente aprimorados para bens digitais. Pense no Spotify, Netflix, Apple Music, etc. Notícia número 8. LOL. Artista se diz prejudicado por Riot Games devido à propriedade intelectual. A artista ucraniana teve sua loja de vendas derrubada por conta de denúncia. Nesta sexta-feira, a artista Kutsark publicou em suas redes sociais que teve venda de produtos originais cancelada por conta de plágio. De acordo com um e-mail recebido avisando que uma camisa seria derrubada da loja, a imagem comercializada feria a propriedade intelectual da Riot Games. É comum ver empresas se aproveitarem do sucesso da Riot Games a fim de tentar lucrar em cima dos produtos da desenvolvedora, mas esse caso é diferente. Segundo a artista, a arte da camisa comercializada faz parte de uma história em quadrinhos original publicada em 2019. Notícia número 9. Propriedade intelectual aplicada ao Brasil+. Governo do Brasil. Sua empresa se destaca entre os concorrentes e você acredita que ela tem um grande diferencial que garante vantagem competitiva? Você sabia que há formas legítimas de proteger essa vantagem? Conheça os direitos de propriedade intelectual. Entre os diferenciais que podem ser protegidos como propriedade intelectual, incluem o nome e identidade visual da sua empresa, o seu modelo de negócio, o software que viabiliza seu negócio, o desenho ou design do seu produto. Se o seu diferencial estiver baseado em uma marca, patente, desenho industrial, software, indicação geográfica, franquia ou em alguma criação e obra de sua autoria, você poderá protegê-lo. Entre os direitos de propriedade intelectual, marcas e desenhos industriais costumam ser particularmente importantes para as micro e pequenas empresas. Vale lembrar que marca não é a mesma coisa que nome empresarial, que você registrou na junta comercial do seu estado. A junta comercial garante seu nome apenas naquele estado e não tem os mesmos critérios que o registro de uma marca. O registro de uma marca vale no território nacional e deve ser feito no Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Para saber se o nome da sua empresa já está protegido como marca por outra empresa, basta consultar o site do NPI. Notícia número 10. Obter orientações e suporte para a propriedade intelectual. Governo do Brasil. Pedidos de proteção intelectual PI, industrial ou sui generis para produções da comunidade acadêmica, invenções, obras artísticas, designs e nomes usados comercialmente, por exemplo, podem contar com o apoio do Núcleo de Inovação Tecnológica e Transferência de Tecnologia NIT da UEMG.
Dentre as proteções cobertas pelo suporte do núcleo, que realiza a intermediação entre os criadores e o órgão competente, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI, estão o direito autoral para programas de computador, PI, patentes de invenção, patentes de modelo de utilidade, desenhos industriais, marcas e indicações geográficas, propriedade industrial, topografias de circuitos integrados, cultivados e conhecimentos tradicionais, proteção sui generis. Com a proteção legal, os autores obtêm reconhecimento ou benefício financeiro a partir de suas criações. Importante ressaltar que a política de inovação da UEMG dispõe que a universidade terá sempre a titularidade ou cotitularidade do direito de propriedade intelectual nos resultados tangíveis obtidos ou alcançados por membros de sua comunidade acadêmica em atividades de ensino, pesquisa, extensão, vinculados à instituição. Notícia número 11. NFTs, direito autoral, propriedade intelectual. NFT é um registro de autenticidade para objetos digitais. Assim, artes em geral têm arrecadado valores altíssimos e virou uma forma grande de trabalho. Porém, como lidar com o direito autoral ou a propriedade intelectual nesses casos? Veja um caso recente. Há um mês em Nova York, a famosa marca Hermès entrou com ação judicial contra o artista Mason Hartsfield, que vendeu 100 Meta Birkins em um leilão que eram reproduções digitais de uma das bolsas da marca com NFT. O artista diz que se baseou nas latas de sopa Campbell 1962, e que o fato de vender por NFT não deixa de ser arte. Ao meu entender aqui, a bolsa Hermès é sim protegida por propriedade intelectual e por direito autoral. Quem desenhou aquela bolsa é o autor original, claro, e com certeza pertence à marca registrada Hermès. Acredito que nesse caso o artista vai perder. Porém, temos que entender que as NFTs estão aí e que, se são vendidas em quantidades e se são digitais, têm proteção de propriedade intelectual, direito autoral, e estas leis devem ser respeitadas de todos os lados. Como disse, artistas, apesar de ser digital, não deixa de ser arte. Ao meu entender, corretíssimo se fosse original. Ninguém poderia negociar uma arte igual a dele digitalmente. Sabemos que está à disposição, mas não significa que alguém possa obter lucro ou usar sem a devida autorização. Notícia número 12. A China aderiu ao sistema de AIA da OMP para a proteção da propriedade intelectual para desenhos industriais. A Organização Mundial da Propriedade Intelectual, OMP, anunciou que a China aderiu ao Tratado de Propriedade Intelectual de Desenhos Industriais, que ajudará os designers chineses a garantir a proteção internacional de seus direitos de desenho. Pequim aderiu ao Acordo de Haia sobre o Registro Internacional de Desenhos Industriais, bem como ao Tratado de Marrakech, para facilitar o acesso a obras publicadas para cegos, deficientes visuais ou deficientes de impressão. De acordo com a OMP, em 2020, os residentes chineses apresentaram 795.504 pedidos de desenho industrial, ou 55% do número total de pedidos em todo o mundo. O diretor-geral da OMP, Darren Tang, recebeu os documentos de adesão da China ao sistema de AIA da OMP para o Registro Internacional de Desenhos Industriais durante sua visita a Pequim, onde participou da cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno. Isso é relatado em um comunicado da organização com sede em Genebra. Notícia número 13. La Liga anuncia ações para combater pirataria no setor editorial. A La Liga fechou uma parceria com o Centro Espanhol de Direitos Reprográficos, CEDRO, para mapear sites e redes sociais que violarem direitos de propriedade intelectual na área editorial. A iniciativa ocorre por meio da La Liga Content Protection. A La Liga Tech Holding, por meio da qual a entidade quer impulsionar seu negócio na área de tecnologia, estará com a CEDRO para monitorar o setor editorial ao incluir a ferramenta La Liga Content Protection, que disponibiliza informações sobre domínios que podem dar acesso a exemplares pirateados de livros, jornais, revistas e partituras. Estamos comprometidos em fornecer os recursos técnicos e humanos
que reduzem o impacto do roubo do conteúdo e protejam seu valor para que essas indústrias possam continuar crescendo, disse Emílio Fernandes, diretor de operações da La Liga Content Protection. Notícia número 14. A inteligência artificial na identificação de plágio. Com o auxílio de 130 mil bases de análise, o Departamento de Ciências da Computação da Universidade de Copenhague, Dinamarca, passou a utilizar a inteligência artificial para detectar fraudes em provas acadêmicas, alcançando 90% de precisão na identificação da autoria de trabalhos. Tal estratégia tem se tornado cada vez mais comum entre universidades, garantindo a originalidade dos trabalhos desenvolvidos. A repressão às violações à propriedade intelectual guarda desafios diferentes quando comparada com a repressão às violações contra os demais tipos de propriedade. Diferentemente dos demais, a propriedade intelectual é facilmente dispersa, podendo ser usufruída por diversas pessoas ao mesmo tempo. Por exemplo, diversas pessoas podem ouvir a mesma música ao mesmo tempo sem que haja diminuição em sua qualidade. O mesmo vale para obras literárias ou científicas que podem ser lidas por diversas pessoas e até mesmo reproduzidas sem a devida autorização. Notícia número 15. Universidade Federal do Rio Grande do Norte alcança 50 concessões de patente desde 2014, maior número entre universidades de 3 regiões. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, alcançou na última terça-feira, 8 de fevereiro, o número de 50 concessões de patente à instituição. Em 2021, a instituição recebeu do Instituto Nacional da Propriedade Industrial 22 concessões ao todo. Os números vistos assim não transmitem todo o significado que carregam. Então vamos a uma pitada de contexto nesse texto. No início deste ano, a UFRN passou a ser líder em concessões de patente nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Dentre as instituições de ensino, à frente da Universidade de Brasília, UNB, Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, Universidade Federal do Ceará, UFC, Universidade Federal do Pará, UFPA, e Universidade Federal da Bahia, UFBA. Os números extraídos da base de dados do INPI refletem o caminho ascendente da UFRN no quesito. Para se ter ideia, quando a universidade recebe sua primeira concessão em 2014, algumas outras instituições de ensino na nossa região já contavam com mais de 10 desses registros de propriedade intelectual. 4 anos após, em 2018, a UFRN já era líder dentro das regiões Norte e Nordeste. Agora, no início de 2022, consolida esse protagonismo na área de inovação com a dianteira em número de concessões também, levando em consideração a região Centro-Oeste. Além disso, 2021 também fica marcado como o ano em que a instituição consegue mais concessões, com 22 registros de propriedade intelectual nessa natureza, superando 2019, até então o melhor período, com 12 concessões. Notícia número 16. Brasiliense aciona editores contra o uso da expressão "o que é", diz a Folha. A coluna Painel das Letras, comandada por Walter Posto, repercutiu a decisão da Brasiliense de acionar diversas editoras, avisando que é a titular da marca "o que é" e que o uso dessa expressão por outras editoras e livrarias seria indevido e não pode prosperar. Fundada por Caio Prado Júnior em 1943, a Brasiliense é detentora da marca "o que é" desde 2008, quando foi registrada no Instituto Nacional de Propriedade Industrial, INPI. A decisão de registrar a expressão remonta aos livros da coleção Primeiros Passos, que traz textos introdutórios de diversas áreas do conhecimento, com títulos como "O que é marxismo?", "O que é filosofia?", "O que é teatro?". Ainda, segundo a Painel das Letras, o comunicado enviado para as editoras pela Somarca, escritório que representa a Brasiliense em questões de propriedade intelectual, diz buscar uma possível solução amigável antes de qualquer outra medida cabível sobre o caso. Notícia número 7. A ONU abre contratação para estudo sobre patenteabilidade de invenções biotecnológicas, INPI. A Organização das Nações Unidas, ONU, por meio da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, está contratando consultor para realizar estudo comparativo sobre normas e critérios de patenteabilidade de invenções biotecnológicas.
As inscrições para o processo seletivo devem ser feitas até o dia 2 de março, não sendo esperadas candidaturas de servidores públicos. O resultado esperado é um documento que apoiará a tomada de decisão do Grupo Interministerial de Propriedade Intelectual, GIP/ME, na elaboração de uma proposta de revisão do Marco Regulatório da Propriedade Industrial brasileira. Os links para o acesso ao conteúdo integral das notícias divulgadas estão abaixo na descrição deste vídeo. Não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube se ainda não fez. Aproveita também e aperta o sininho de notificações para ficar a par das novidades. Toda semana temos diversos vídeos sobre os mais interessantes temas relacionados ao Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação brasileiro. Curta nossos vídeos e compartilhe-os em suas redes sociais. Mas só faça isso se quiser e puder, é claro. E eu sei que você há de querer. Faça sua crítica também, sugestões que entender importantes. Muito obrigado. Paz e saúde para todos.